Não entrarei, Senhor, no templo. Seu frontispício me basta. Vossas flores e querubins são matérias de muito amar. Dai-me, Senhor, a só beleza destes ornatos, e não a alma. Pressente-se a dor de homem, paralela à das 5 chagas. Então, quando a gente chega em frente à igreja, onde já há originalidades arquitetônicas incríveis, como, por exemplo, o óculo cegado, a igreja é encimada por um medalhão, onde deveria haver um óculo. Esse medalhão é da lavra do ateliê de Antônio Francisco Lisboa. São Francisco, no medalhão central superior, se ajoelha para receber do Cristo crucificado e seráfico os estigmas da crucificação. Isso significa que, a partir desse momento, ele vai carregar no seu corpo as marcas da própria crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Feridas nas mãos, nos pés e no peito. Isso é um ato de extrema humildade, isso é um ato de extrema aproximação com essa divindade e um ato de extrema penitência. Ela tem essa curvatura que é chamada de rocaia, né, logo no frontão da igreja, que é muito suave e ao mesmo tempo é pesado. Ela assusta o visitante que chega, se coloca debaixo dela, assim, diante dela. As gárgulas ali em forma de canhões. O quadrilátero da porta, que é por onde o corpo de qualquer cidadão passa, né, do campo mundano para o campo espiritual, né, caracteriza a representação do próprio mundo, da materialidade. O 4, entre outras significações, tem essa incumbência de representar o número do mundo, né? E aí nós temos as 4 estações, os quatro cantos do mundo. O 3, ele representa muito a possibilidade de ascensão, ou de religação, ou de conexão entre a matéria e o divino, a matéria e o sagrado, o material espiritual. E quando então nós vemos um triângulo equilátero sendo colocado exatamente sobre a porta que é quadrada, essa relação entre o 4 e o 3 configurando... Então, se pensarmos nesse frontispício central avançado, com essa eloquência dos brasões franciscano e o brasão de Portugal, a Nossa Senhora em cima desses 2 brasões coroada, acima dela o óculo cegado com o São Francisco recebendo os estigmas, ali é que está o teatro eloquente a ser recebido pelos fiéis, na parte central da fachada. Tudo o que há de mais, as torres, que vem de um modelo também muito consagrado em Minas Gerais, com as torres laterais, sineiras, e esse frontispício central, irmanados engenhosamente nessa fachada, nos lembram a união de 2 modelos fundamentais que, tanto para a ordem franciscana quanto para a arquitetura de Minas Gerais no século XVIII, foram muito importantes. Então, já na portada, nós temos aí um tratado, né, esotérico, permeando a tradição pitagórica, que data de 7.000 anos, 5.000 anos antes de Cristo. Como que isso veio parar nas mãos e na consciência de um Antônio Francisco Lisboa? E já no nártex, quando a gente entra na igreja, o medalhão do nártex, que contém elementos muito importantes, a ampulheta, as flores, a caneta tinteiro, todas as vaidades estão representadas ali,
a vela, são elementos todos que remetem ao efêmero da vida, a essa vida que passa. Então é preciso cuidar da vida eterna, porque o corpo é uma mera passagem, é um mero arcabouço para uma alma que vai encontrar depois o eterno. Ou seja, uma série de elementos que no corpo dessa pintura lembram essa ideia de purgação das vaidades, a vaidade das vaidades. E que recupera um assunto que foi muito trabalhado e muito explorado pela pintura religiosa europeia do século XVII, que é o Vanitas. Vanitas vanitatum memento mori, que na verdade é uma citação do Eclesiastes, do Velho Testamento, quando Deus, num momento irado, se refere ao homem, vaidade das vaidades, lembre-se que morrerás. Penetrando a nave, temos essa ideia de iluminação. E aí, além dos santos que estão nos retábulos, de pinturas que estão nos chanfros da nave, temos também a pintura excelsa do mestre Ataíde no forro, que é a Assunção da Nossa Senhora dos Anjos, sendo recebida por um coro de anjos músicos. E quando essa Nossa Senhora, que quase dança, é uma dança ali, meio quase erótico, assim, esse movimento, isso com certeza devia ser muito sedutor para os contemporâneos. É como se o fiel, ao entrar nessa nave e olhasse para cima, ele fosse levado a sentir a mesma emoção que o santo teve ao ver aquela imagem. Nos painéis pintados também pelo Manuel da Costa Ataíde, que recobre as paredes laterais da Capela Mor, além, evidentemente, da narração visual de cenas da vida de Abraão, quando vocês olham para as estruturas que enquadram essas cenas, novamente esses anjinhos aparecem ostentando todos os elementos de penitência. É muito interessante observar uma conjugação entre essas figuras, né, que são figuras eróticas por excelência, porque são carnudas, gordinhas, fofinhas, gostosas, né, sempre associadas a instrumentos de autoflagelação, de autopunição que incide sobre o corpo. Se a penitência não incidisse diretamente sobre esse sistema perceptivo e sensorial, ela não valia. Então, no caso franciscano, o que na verdade nós temos é uma coleção que faria inveja a qualquer sadomasopunk, porque é de um nível de criatividade absoluta. É uma coleção e uma sofisticação nesse modo de produzir a dor no corpo, né? Que por sua vez está muito próxima do prazer. Se a capela principal, o lugar do retábulo principal, do altar-mor, é o lugar dessa comunhão com Deus, ou seja, é a própria instituição da Eucaristia que está sendo ali encenada na missa, no sacrifício da missa. Ela é apenas uma promessa. A Eucaristia é uma promessa de salvação, que se cumpre através da ressurreição. Geralmente esses anjos portavam cornucópias, que são uma espécie de chifre. Nessa capela principal nós vemos um anjo portando uma cesta de palha com elementos que lembram essa abundância. Os prêmios da bem-aventurança perpétua vindos com a salvação. As histórias de santos, elas eram tão importantes quanto as histórias de fantasmas, sabe? Para as crianças, né? Numa época em que não existia televisão, né? Isso fazia sentido para elas. Elas vão à igreja não para ver algo que elas não conhecem. Elas vão para ver e reconhecer algo que já está no imaginário delas. É lógico, todas as igrejas e capelas têm
metaforicamente, essa ideia de nave a conduzir o fiel à salvação em meio a um oceano de pecados e heresias. É o mundo protestante. Elas nos remetem a uma ideia que é muito importante nesse período, que é a da caravela eucarística. Essa caravela eucarística sempre tinha uma nave com um mastro principal, em que esse mastro é uma cruz, em cima dessa cruz há o Cordeiro, o Agnus Dei. É exatamente o que nós vimos na Igreja do Pilar. Então vejam como uma série de elementos arquitetônicos, pictóricos, entalhados, nos remetem a uma ideia de que aquela nave daquela igreja paroquial é uma nave, é uma grande nave eucarística destinada a conduzir os fiéis à salvação. Bem, os painéis que a gente vê também pintados no forro remetem a uma ideia que é muito importante, que é a ideia de uma prefiguração de Nossa Senhora. São mulheres virtuosas do Velho Testamento que anunciam que no Novo Testamento a Virgem dará a luz ao Salvador. E é muito adequado que nós tenhamos, numa igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, duas representações que é justamente as que estão nesse teto. Ora, a da Eucaristia, como igreja matriz, e também, fazendo remissão a Nossa Senhora do Pilar, mulheres do Velho Testamento que fazem remissão, alusão a Nossa Senhora. Portanto, tudo vai sendo engenhosamente adequado de modo a que nós leiamos um discurso que está sendo desempenhado pela arquitetura e pela pintura. Riscada essa nave por um oficial que é muito pouco conhecido, Antônio da Silva, pouco se fala dele. A nossa história da arte tentando reconstruir gênios originais privilegia muito alguns artistas como Ataíde, o Aleijadinho, o Manuel Francisco Lisboa, que são realmente muito engenhosos, mas acaba que nós desprestigiamos outros arquitetos e mestres que também eram importantes. Então, muitos dos pesquisadores modernistas defendem essa ideia de uma originalidade da arte mineira, do barroco mineiro, sobretudo na igreja de São Francisco de Assis, assim como na espontaneidade da cidade de Ouro Preto, como se fossem os exemplos máximos de espontaneidade, de originalidade, capazes de revelar pronto. Nós agora temos não mais uma povoação e uma arquitetura feita ou influenciada por Portugal, pelas regras portuguesas, e sim, finalmente, uma genuína arte brasileira. Para início de conversa, naquela época, Brasil era Portugal. E aí nós começamos a esbarrar numa série de outros elementos que vão gradualmente relativizando esse lugar inventado desse gênio com intencionalidade identitária. Antônio Francisco Lisboa era mulato, era filho de um português com uma escrava negra. Enquanto mestiço, Antônio Francisco Lisboa, ele não podia nem se inscrever em determinadas irmandades e nem entrar em determinadas igrejas, pelo simples fato de ser mulato. Então, o máximo que ele conseguiu foi assimilar de forma genial todo o aparato que, naquele momento, caracterizava a formação de um artífice. E aí eu não uso a palavra artista de propósito, porque o artista é um personagem criado já no 19, com critérios românticos que remetem à ideia de originalidade, que são ideias que não existiam nesse momento. A pressuposição de que Antônio Francisco Lisboa tenha realizado o risco arquitetônico dessa igreja foi construída a partir do discurso de especialistas que construíram uma ideia de autoria para a igreja de São Francisco de Assis que não era comum aos artífices do período. Os artífices, eles construíam muito mais pensando no tema, não é? Pensando na iconografia, naquilo que era esperado, na parábola que deveria ser contada, do que, de fato, pensando em assinar essas obras ou em ter uma propriedade intelectual, tal como conhecemos hoje esse conceito, sobre alguma obra.
não há nenhuma obra do período colonial assinada. Isso não fazia parte, essa preocupação, da vida dos artífices desse período. E essa pressuposição, ela foi construída justamente porque a figura de Antônio Francisco Lisboa foi construída de uma forma quase que esmagadora, né, a partir da redescoberta da arquitetura religiosa mineira. A gente tem que ter em mente que, nesse tempo, a arte se fazia através de um regime retórico, um regime de imitação. A ideia de plágio, a ideia de originalidade, a ideia de ineditismo eram completamente inexistentes nesse tempo. E não há que se pensar, então, em encontrar originalidade ou ineditismo nessas construções. Para os artífices, copiar era lícito, era válido. As imagens reproduzidas, as pinturas reproduzidas por Ataíde nos lados do altar-mor, elas são reproduções quase que idênticas às de uma Bíblia antiga. Na genealogia de Mário de Andrade, aparecem 3 artistas, né? E com isso, de alguma maneira, ele resolve o problema histórico e cronológico da arte, né? Aleijadinho, então, seria o fundador. Teríamos, no século XIX, Almeida Júnior. E tudo isso como lastro discursivo para fundamentar a principal teoria, que era de reconhecer e caracterizar o Ettinari como o herdeiro direto, como artista brasileiro por excelência, né? Na arquitetura acontece algo muito parecido, né? De início de conversa, é ideologicamente urgente que se reconheça a arte colonial, principalmente a arte colonial mineira, como o grande campo comprobatório de uma genialidade tipicamente brasileira, né? O que faz com que, muito rapidamente, historiadores elevem o Aleijadinho artífice à categoria de arquiteto. Não há nenhuma prova documental de que, de fato, Antônio Francisco Lisboa tenha feito o risco arquitetônico da Igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto. Muito pelo contrário, a obra ela é arrematada por um artífice que ficou anônimo, como muitos outros que produziram na vila. O dicionário de artífices que existiu nesse período, ele tem vários volumes. Como era tendência recorrente utilizar o patrimônio colonial, né, como ponto de referência, ficou muito fácil figuras como um Lúcio Costa e como um Oscar Niemeyer se utilizar disso, e as leituras e interpretações que eles fizeram das referências arquitetônicas coloniais foram simplesmente geniais, né? Mas é muito interessante ver como, então, esses 2 grandes arquitetos, né, para resolver a questão da identidade, vão se debruçar nessa manifestação genial como ponto de partida para a organização das novas matrizes, que precisam ser novas, porque existe um compromisso com o novo que caracteriza o moderno, e que precisam ter um lastro. É muito interessante poder considerar um elemento completamente original e inusitado da obra do Oscar Niemeyer, que é a inclusão da linha curva na estrutura do concreto armado, né? E só esse elemento já aproxima o Oscar Niemeyer de uma observação bastante precisa e bastante seletiva de todas as estruturas curvilíneas, né, que caracterizam a estética colonial luso-brasileira.
Não à toa São Francisco de Assis, não à toa há muitos paralelos entre o gênio do Niemeyer e o gênio do Aleijadinho. O Niemeyer era autor do projeto da Igreja de São Francisco da Pampulha. O aparato arquitetônico e urbanístico da Pampulha está muito diretamente voltado a essas várias releituras geniais que o Oscar Niemeyer fez, não só da arquitetura, mas do todo o universo visual e patrimonial das minas coloniais. Que elementos a gente pode encontrar de barroco na arquitetura moderna brasileira, para além de uma certa mitologia? Eu acho que os sinais mais evidentes são a presença de uma sensualidade formal, né? O que a gente pode chamar também de hedonismo, um certo culto do prazer, que está ligado a formas curvas. Na Catedral de Brasília, há um jogo de transição espacial entre dentro e fora muito mais dramático. E ali, de fato, essa contradição entre o dentro e o fora se dá por essa relação. Você mergulha num túnel. Esse túnel te leva meio no escuro a entrar, de repente, naquele espaço, e aí há uma sensação que alude à tradição da construção católica, do sublime, né? E do mistério e da presença de um elemento divino que te assalta, e isso assalta os seus sentidos, e isso certamente também contém muito de uma leitura, ao falar de dramaticidade, uma leitura barroca. Eu prefiro uma igreja como essa, muitas vezes sem elementos, pessoalmente. Ela remete, para mim, à interioridade, mais à interioridade, ao que está dentro de mim. Assim, é mais fácil orar, eu diria, numa igreja contemporânea, que é uma igreja despida desses elementos. E a gente poderia dizer que a Capela de São Francisco de Assis é um teatro de penitência e desengano o tempo inteiro, em que o fiel nessas 3 etapas da vida, ele é sempre levado à idade de simplesmente mortificar o corpo, penitenciar ou se desenganar. A ideia é de que isso conduz a uma elevação espiritual. Essas igrejas são, na verdade, um cenário. É preciso que a igreja não tenha espaços vazados, ela não tenha... Ela é um excesso. Elas são sufocantes porque, através desse sufocamento, supõe-se que o fiel vai adentrar mais nesse universo, que é um universo que é preciso que ele seja opressivo, porque ele precisa falar dessa morte que vai remeter à vida eterna.